Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, alegre com a oportunidade que Deus tem me dado, né? De continuar com vocês, assim, apesar de longe, né? Eu não vejo vocês, mas vocês me verem. Então, nós estamos na 9ª lição, que é Lutero e Calvino, os agentes da reforma. Vocês viram aí a semana passada com a professora Raquel, que foi a reforma protestante. E agora são os agentes da reforma, né? E o texto bíblico está lá em Efésios, capítulo 1, de 1 ao 10, que diz: E vós vivificou, estando vós morto em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades, do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E o versículo de destaque diz: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos, capítulo 1, e o verso 17. Também, como a gente está vendo aqui, a reforma, como mudou agora, né? A reforma protestante, que terminou lá na outra lição, falando sobre Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero e João Calvino são os dois agentes. São os mais famosos reformadores. Eles não eram predeiros nem carpinteiros, não, viu? Era reformador, nem era reformador de imóvel. São chamados assim da reforma da igreja, que significa agente da reforma. Então, Martinho Lutero, como ser aceito por Deus. Ele nasceu em 1483, na Alemanha. Martinho Lutero era filho de humildes camponeses. Apesar de pobres, seus pais se esforçaram para que ele tivesse uma boa educação, com o objetivo de realizar o sonho do seu pai, que queria ter um filho advogado. E em 1501, Lutero matriculou-se na Faculdade de Direito, mas esses planos foram mudados quando, em 1505, um raio, por intermédio de uma forte tempestade, caiu perto de Lutero. Deitado no chão e tremendo de medo, ele gritou: Santa Ana, me ajuda, que eu me tornarei monge. Monge Vou deixar para fazer essa pergunta para vocês, ver o que vocês vão me dizer depois, o que é monge.
Aí, segundo o ensino católico, Santa Ana teria sido a mãe de Maria e a avó de Jesus. Nessa época, não existia ainda evangélico, só tinha católico. Então existia uma igreja ocidental, então todo cristão era católico e acreditava nos santos. E em 1508, Lutero recebeu um convite que era a realização de um sonho. Ele iria para Roma, tinha esperança de que na chamada Cidade Santa, lugar onde o Papa morava, fosse encontrada a verdadeira santidade cristã. E foi uma decepção, né? Porque Roma era uma das cidades mais corruptas que tinha. E os padres praticavam todo tipo de pecado e não se importava com nada. Podia fazer tudo errado, como vocês vêm vendo da igreja primitiva, da reforma. Na Idade Média, todos os padres, papas, eles eram corrompidos, né? Eles pecavam, eles bebiam, eles faziam tudo quanto era errado, né? Do desagrado de Deus. E essa reforma vai começar a partir de agora com Lutero e Calvino. Então ele procurava essa santidade, como ele tinha prometido, a Santa Mônica, né? Como ele era católico, acreditava no santo, e ele foi cumprir a promessa dele. Então, nessa época, Lutero era professor na Universidade de Wittenberg e ensinava os livros de Gênesis e Salmo. Mas Lutero tinha muitos problemas com a forma de que esses livros mostravam Deus. Então, ele se angustiava muito, né? Porque ele queria uma coisa assim ele desejava algo dentro dele, ele sentia falta de alguma coisa, e a gente, quando não tem Cristo verdadeiramente, a gente sente assim um vazio, a gente sente que está sempre faltando alguma coisa dentro de nós. Então, uma nova consciência, a sua angústia crescia cada dia mais, até que por volta do ano 1514, Lutero entendeu o texto romano que nós acabamos de ler, que está escrito lá em Romanos, primeiro e o versículo 17. Que mais o justo viverá da fé, né? Então, o que quer dizer? Que o homem é aceito por Deus pela a fé. Não é pelos méritos dele, pela obra que ele faz, mas sim pela fé. Ao ter esse entendimento, ele afirma que sentiu as portas do paraíso se abrindo. No momento em que ele leu esse texto, ele renasceu. Algo surtiu, veio aquele prazer, aquela alegria que nós sentimos, que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Transbordou aquela certeza, aquela alegria, preencheu o seu ser da fé em Deus, que ele entendeu, que por isso que ele falou que tinha se aberto um paraíso dentro dele, de tanto prazer que ele sentiu na sua alma, no seu espírito, aquele gozo. Então, começou a ensinar que o homem não é mercador da salvação e que não há nada que ele possa fazer para alcançá-la, mas que Deus o oferece de graça para a humanidade. Romanos, capítulo 3, do 22 ao 24, que diz: essa é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos santos, todos que crendo. E o 23, porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, foi isso aí que ele entendeu. Mas como conciliar essa descoberta maravilhosa com o ensino oficial da igreja, que afirmava que por intermédio das suas boas obras,
e da compra da indulgência, um perdão papal era possível salvar-se. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg sua 95 tese, em que condenava a situação da igreja e o comércio da fé realizava com a venda de indulgência. Aqui uma paradinha aqui. Essa venda de indulgência, os papas, eles enganavam muito o povo. Eles diziam que a pessoa passava pelo purgatório, ia queimar e depois ele ia direto para o céu. Mas para isso eles teriam que pagar. Que foi assim que eles conseguiram criar aquela igreja tão rica que é a Basílica de São Pedro, né? Foi através justamente dessas coisas que eles vendiam, aqueles penduricalhos de crucifixo, de muitas coisas que eles vendiam, né? Daqueles irmãos que foram mortos, queimados, vivos e torturados até a morte, né? Aí eles começaram a vender essa indulgência. Por isso que a Bíblia era escrita em latim. E ninguém tinha acesso à Bíblia, e até porque era em latim, e era proibido para a humanidade. Por que era proibido para a humanidade? Uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão preciosa que era a palavra de Deus. Justamente por isso. Porque ninguém podia saber da verdade. Teria que ficar sempre sendo enganado pelos papas para eles tirarem proveito, enricar, tirar o dinheiro do povo. Então era isso que eles faziam. E quando chegava um padre como os anteriores, né, que morreram, é porque quando eles iam falar a verdade, então eles eram perseguidos e mortos, porque eles não podiam delatar aqueles padres que eles estavam pregando errado. Então Deus levantou Martinho Lutero para mostrar a verdade. E foi aí que houve essa divisão, catolicismo e protestantismo. Então, esse acontecimento deu início à Reforma Protestante, um movimento em que dividiu a Igreja em católica e protestante. Até os dias de hoje, 31 de outubro, é considerado o dia da Reforma Protestante, sendo uma excelente oportunidade para comemorar, em vez do Halloween, né, que comemora dia 31 de outubro. Então, outra data tão especial, Lutero reformou radicalmente várias práticas cristãs. Agora, todos podiam ler a Bíblia e participar do culto por intermédio do canto, pois era um admirador da música. E ele escreveu alguns hinos, inclusive um que eu gosto muito. E o seu mais conhecido se chama Castelo Forte. Foi Martinho Lutero que escreveu esse hino de Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Olha que coisa linda. Um bocado de homem cantando esse hino, é muito maravilhoso. Da harpa cristã. Então, Castelo Forte foi Martinho Lutero que escreveu, cantou esse hino e está escrito até hoje, quantos anos, né? Então, Lutero também ensinou que Cristo é o único que pode unir Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo. E João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, seus ensinamentos trouxeram sentimento de liberdade entre os povos, que o livrou das superstições dos impostos. Cobrado pelo Papa, da imoralidade praticada pelos padres. E o povo de Deus agora tinha liberdade para adorar com alegria. Lutero morreu no ano de 1546, mas seus ensinamentos continuam a influenciar homens e mulheres até os dias
de hoje. Segundo tópico, João Calvino, Deus é soberano. Embora Lutero seja conhecido como aquele que iniciou a reforma protestante, João Calvino é considerado o grande organizador doutrinário dessa reforma. Nascido em 1509, na França, Calvino era filho de um rico advogado. Com 14 anos, começou a estudar na Universidade de Paris. 14 anos, era bem inteligente ele. Com 14 anos, Calvino já estava na faculdade e começou preparando-se para ser padre. Mas o seu pai queria que ele fosse advogado. Então, ele também estudou direito e, aos 27 anos, escreveu um livro chamado Instituto da Religião Cristã, onde procurou apresentar de forma organizada a doutrina cristã, algo que até aquele momento nem mesmo Lutero havia feito. Sua obra fez com que Calvino ficasse famoso. Ele foi convidado a ir para a cidade de Genebra, na Suíça, para organizar a vida da população de acordo com a Bíblia. Ele foi muito rigoroso e acabou sendo expulso da cidade. Após 4 anos, em 1541, foi convidado a retornar e a continuar o seu trabalho. Calvino aceitou o convite e permaneceu em Genebra até a sua morte em 1564. Calvino ele foi expulso de lá porque ele era muito duro. Ele era o oposto de Agostinho, né? Aí, por causa disso, como ele era duro, muito rigoroso, assim, ele ia ali no pé da letra, aí por isso que não aceitaram ele. Aí depois desses 4 anos, foi lá e convidaram ele de volta para ele dar continuidade, né? O trabalho de Deus. Então, ele foi convidado, né, a continuar o seu trabalho. Calvino aceitou o convite de permanecer em Genebra até a sua morte. Assim como Agostinho de Hipona, Calvino ensinava que, devido ao pecado, o ser humano perdeu a capacidade de escolher o que é bom. Então, com algumas pessoas converteram-se, Calvino a explicar que Deus escolheu quem iria se converter. A maneira de como ele ensinava era totalmente diferente de Agostinho. Ele dizia que Deus tinha escolhido aquele povo que só ia ser salvo aquele que ele escolheu. Então, essa escolha não tem por base nada que a pessoa tenha feito. Não se incomodava o que a pessoa tinha feito. Estava salvo e pronto. Podia ferrar, podia pecar, podia fazer tudo de errado. Mas estava salvo porque uma vez determinado que estava salvo, era salvo. Então, entre tantos erros desse ensino, situa-se em pelo menos 2 esferas. A primeira ideia de que não se requer a participação interior do ser humano nessa economia por meio do arrependimento ou da fé. Atos 2:38 Pedro disse: arrependei-vos vós e sejam batizados no nome de Jesus, com perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Calvino, ele pregava com a fé. Pela fé, o arrependimento, e pela fé seria salvo. Aí a segunda ideia de uma falsa segurança eterna, sem levar em conta a possibilidade da apostasia, que está lá escrito lá em Hebreus 10, 26, 28, nós já lemos, eu já li, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. E o 27, mais uma certa expectação horrível de juízo, o ardor de fogo que há de devorar os adversários.
E o 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, esses são ensinamentos claramente ensinados por Jesus e pelos apóstolos. Deus quer que todo homem se salve, como está escrito lá em essa do 28, era no tempo da lei de Moisés, que a pessoa morria sem misericórdia. Pecou, pronto. Pegou a primeira vez, não tem mais jeito. Não tinha perdão, e Jesus veio justamente para isso, para que a gente fosse salvo. Pela graça dele. E 1 Timóteo 2, 3 e 4 que diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quem quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, é isso que Deus quer, que Jesus requer de nós. É a nossa salvação, a nossa libertação pelo pecado. Enquanto Calvinho, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio, não. Deus olhou para a terra e não viu um justo. E ele mandou o filho dele morrer por nós, para que a gente tivesse esse privilégio de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Como Calvinho, né, que ele é Lutero, ele e tantos outros que foram salvos, conheceram a verdade através do livro de Romanos. A palavra de Deus por Jesus Cristo, Paulo, Pedro, João, todos eles pregavam a palavra. Mas depois de 30 anos depois de Cristo, começou a vir aí tantas coisas terríveis, horríveis, que veio, como a Idade Média, a perseguição da igreja, a Idade Média, a Reforma. E tudo isso Deus levantou Lutero para mostrar essa verdade, que a Bíblia era proibida de se ver, né? Era escrita em latim, e não tinha como o povo saber, entender a palavra, achava que tudo aquilo que os papas faziam de errado, indulgência, essas coisas que eles vendiam, que era certo, porque eles não tinham conhecimento. E quem não vê é cego. Não conhecia a Bíblia. Era escrito em latim, não tinha quem traduzisse. Então, quando alguns padres chegavam que ia traduzir a palavra de Deus, eles eram perseguidos e mortos, porque eles não podiam dizer a verdade, porque aqueles padres continuavam ganhando dinheiro em cima do povo ignorante, sem conhecer a verdade. Então, essa foi a verdade. Então, agora a gente vai para a conclusão. Vamos para a conclusão, meus amores, da aula de hoje. Até hoje, os livros de Lutero e Calvino são estudados e influenciados muitas pessoas para eles. A vida cristã deve ter como base a Bíblia Sagrada. Devemos ser rejeitados tudo que é o contrário a ela. Agindo assim, o cristão terá uma vida fortalecida diante de Deus. Então, vamos aqui para recapitulando aqui, que Lutero e Calvino são os reformadores mais conhecidos, nascidos na Alemanha em 1483. Lutero não sabia como o homem pecador poderia ser aceito por Deus. Ao ler o texto de Romanos 1,17, descobriu que somente por meio da fé em Jesus Cristo o ser humano pode aproximar-se de Deus. Ao ensinar essa descoberta, Lutero acabou dividindo a igreja em católicos e protestantes. Então, Lutero, porque antes teria que passar pelo purgatório, tinha que vender, porque o povo era salvo pelas obras, para pagar a indulgência, para subir até o céu. E quando ele conheceu a verdade, ele viu que a verdade estava escrito lá em Romanos, capítulo 1, 17.
e que fala muito da fé pela fé. Pois salve só o justo, mas o justo viverá da fé, e que há um só Deus, há um só mediador, que é Jesus, diante do Pai por nós. E Calvino nasceu em 1509 na França e escreveu um livro chamado Instituto da Religião Cristã, onde é o primeiro e apresentado de forma organizada a doutrina cristã. Seu pensamento mais famoso é chamado de predestinação, que afirma que Deus, através da sua soberania, escolheu quem iria ser salvo, sendo que Cristo morreu apenas por estes escolhidos. Quem é escolhido não consegue resistir ao convite de salvação oferecido por Deus. Sendo assim, é impossível perdê-la. Entretanto, o erro desse ensino situa-se em pelo menos duas esferas. Vejam bem, a primeira ideia de que não se requer a participação interior do ser humano nessa economia por meio do arrependimento da fé. Lá em Atos 2,38, foi que Pedro disse que arrependesse, vós sejam batizados no nome de Jesus e recebereis o perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E a segunda ideia é de uma falsa segurança eterna, sem levar em conta a possibilidade da apostasia que está lá em Hebreu, capítulo 10, versículo 26 ao 28. Que o 26 que diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício por os pecados. E no 27 diz: mais uma certa expectação horrível de juízo, o ardor de fogo que há de devorar os adversários. E o 28, quebrantando algum a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de Deus ou 3 testemunhas. Então, era isso. Lutero era um homem que para fazer Lutero, segundo Lutero, o que o homem deve fazer para ser aceito por Deus? Ter fé em Deus. E Calvino achava, ele tinha certeza que Jesus tinha morrido somente por aquele que estava predestinado à salvação, que Deus já tinha escolhido, que eram os eleitos de Cristo. Amém? Então, essa foi a história. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por essa oportunidade, e agradecer de estar aqui. Então, querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma aula, Pai. Espírito Santo da sabedoria, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Pai amado, venha nos abençoar. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Pai amado e santo, te amo, Pai do céu. Amém.